Olá! Seja muito bem-vindo e bem-vinda ao Crypto News, o programa da BMC que te trará o melhor do mundo das criptomoedas. Meu nome é Rafael Lara e estarei com vocês aqui nos próximos 40 minutos. Iremos juntos desmistificar os assuntos mais polêmicos do mercado digital. E o tema de hoje é sobre o Bitcoin. A primeira moeda criada no mundo digital, o Bitcoin, é uma moeda virtual que pode ser usada para a compra de serviços, produtos e quaisquer outros itens em estabelecimentos que aceitem pagamentos com essa criptomoeda. Uma das grandes diferenças é que o Bitcoin não possui uma moeda ou uma cédula física. Ele é inteiramente digital, formado a partir de um código único. Por isso, entra na categoria de criptomoeda. O Bitcoin é a primeira moeda descentralizada do mundo inteiro. Isso significa que, além de não ser regulado por muitos governos, bancos ou empresas, é possível comprar, enviar e receber Bitcoins sem nenhum intermediário, como bancos ou emissores de cartão de crédito. Além disso, é uma moeda limitada. Diferente do real, dólar e euro, moedas que podem ser emitidas conforme os países sentem necessidade, o Bitcoin tem ali seus números contados. O Bitcoin foi criado ali de uma forma que somente 21 milhões de moedas possam ser emitidas e esse é o limite da moeda virtual. Até 2019, estimou-se que 18 milhões de Bitcoins já haviam sido emitidos. Mas como é que eles funcionam? Confira na matéria. O Bitcoin é negociado na internet, em uma rede própria, o blockchain, um banco de dados onde são registradas todas as transações Bitcoin entre os participantes da rede. Ainda, o Bitcoin é descentralizado e aberto, embora as informações dos participantes sejam anônimas. Cada transação de Bitcoin é feita entre os membros e registrada através de um software e também por membros mineradores, que verificam cada uma das transações. Depois de validadas, as transações são acrescentadas a blocos de transação, daí o nome blockchain, em que a cada 10 minutos são criados novos blocos. Por isso, e por conta dessa validação, nunca foi possível até hoje fraudar um Bitcoin. Os Bitcoins de cada usuário são armazenados nas chamadas carteiras digitais, por onde é possível transferir e acessar as moedas. Elas são, basicamente, programas e softwares instalados em computadores e celulares. E para a gente falar sobre o assunto aí do momento, hoje a gente recebe o grande Luiz Oliveira, do mercado Bitcoin. Luiz, seja muito bem-vindo aqui ao Crypto News, é uma honra tê-lo aqui conosco. Fala pessoal, bom demais estar aqui, muito obrigado pelo convite, Rafael, estou bem feliz de estar aqui, de ter sido convidado, para mim é um prazer sempre estar aqui com o pessoal da BMC, estar aqui com você e falar de Bitcoin para mim sempre é um prazer também, vivo e respiro isso, então vamos lá trocar uma ideia sobre isso. Tá certo, Luiz. Bom, eu queria entender, primeiramente, o porquê que seria importante uma pessoa ter ali um criptoativo, um criptoativo digital, o Bitcoin que geralmente ele pode subir muito ou descer muito. Por que seria importante uma pessoa ter isso daqui na carteira? Qual que é a importância do criptoativo na carteira de investimentos daí do investidor? Cara, acho que diversificação é tudo, Diversificação numa carteira completa de ativos, um portfólio diversificado de investimentos acaba tendo menos risco, além de ter mais exposições a lucros diferentes, E o Bitcoin ele compõe muito bem a carteira dessa forma, por ser um ativo que é descorrelacionado do mercado tradicional até certo ponto, Não está ligado à performance de ações ou de um país específico. O Bitcoin tem ali sua vida própria, claro que tem seus drives, suas características próprias, tudo que movimenta o seu preço, mas eu acho que um dos principais fatores para você ter Bitcoin na sua carteira, um dos principais motivos para a gente sugerir que as pessoas tenham Bitcoin em posse é justamente isso, essa diversificação com algo que não está ligado aos demais mercados de forma intrínseca. Tá certo. Agora, vem cá, Luiz, eu tenho uma grande dúvida aqui, que eu acho que vem na cabeça de todo mundo, Quem foi que criou o Bitcoin, afinal, De onde é que saiu isso e quem é que controla essa rede? Como é que ela funciona de fato aí? Cara, o Bitcoin foi criado em 2008, proposto a ideia dele em 2008 e veio a público, como a gente diz, em 2009, naquele cenário de crise lá dos Estados Unidos, a crise de 2008, crise do subprime, que veio uma injeção muito forte de dólares na economia para salvar os grandes bancos, e o Bitcoin foi proposto como alternativa a isso, uma moeda ali que tem, como você falou no começo, um máximo a ser emitido, e que tinha desde o começo, desde a sua proposição,
essa ideia de ser descentralizado, então não tem nenhum banco central ali por trás controlando sua circulação, sua emissão, é tudo de pessoas para pessoas mesmo. E além disso, né, a sua emissão é pré-programada, conhecida por todos, né, e é decrescente ao longo do tempo, né? Isso é um valor muito grande se você for pensar no Bitcoin como uma moeda mesmo, porque o Bitcoin, na sua criação, a cada bloco que era validado de transações, né, isso a gente vai explicar um pouquinho mais para frente a fundo o que é essa questão de validação, mas assim, vamos tornar mais simples aqui. A cada 10 minutos, mais ou menos, as transações são validadas e são emitidos novos Bitcoins. Na época que foi criado, era 50 Bitcoins a cada 10 minutos ali que as transações eram confirmadas. E esse número ele é cortado à metade a cada 4 anos. Né? Isso está no código, está programado para ser assim e vai ser sempre assim. Então, hoje a gente já está indo cortando de metade a metade a cada 4 anos. Foi para 25, 12,5 e agora já está em 6,25 Bitcoins a cada bloco validado ali, a cada 10 minutos mais ou menos. Né? Então, a moeda que assim, ela é programada para ser inflacionária, mas com essa inflação conhecida e decrescente, né, ao longo do tempo. Né? Ela foi programada para ser assim, essa que é a principal proposta de valor do Bitcoin, além de ser uma coisa digital que não reconhece fronteiras. Né? Assim, tanto faz eu transferir para o Rafael que está aqui do meu lado, para minha mãe que está lá na minha casa, para o amigo meu que está lá no Japão, que a transação é a mesma, né? Vai ser emitida para a rede do Bitcoin, vai ser validada da mesma forma, vai ser reportada e depois validada para toda a rede. Então, assim, não tem esse reconhecimento geográfico, né? O Bitcoin vem também com essa proposta por ser puramente digital, né? Não existe uma nota de Bitcoin, uma moedinha de Bitcoin que tem um valor monetário ali de fato. Você pode encontrar algum souvenir ali, uma moedinha representativa de Bitcoin, mas aquilo não é de fato uma moeda em valor, né? O Bitcoin é puramente digital, né? Essa que foi a proposta. Quem criou ele, ninguém sabe quem que é, né? Foi criado num fórum na internet, foi mandado o white paper, que a gente chama, que é o documento ali que explica o Bitcoin. Inclusive, quem tem interesse, eu recomendo muito ler o white paper do Bitcoin. É um documento mega curto, de 9 páginas, assim, para explicar todo o Bitcoin, sua proposta ali. É uma leitura bem dinâmica e bem legal. E o criador é o tal do Satoshi Nakamoto, né? Que ninguém sabe se é homem, se é mulher, se é só uma pessoa, se é uma organização de pessoas. Ninguém sabe quem que é esse tal de Satoshi Nakamoto. É só um codinome que ele usava ali num fórum da internet quando ele publicou esse documento, né? Então, e a proposta dele desde o começo foi justamente essa, ser uma alternativa ao sistema monetário tradicional, que a gente vê essas impressões de dinheiro desenfreadas, né? Na época, a gente falando de subprime, 2008, ali, aquela crise que a gente teve, a gente viu injeção de, se eu não estou enganado, não lembro o número certinho, tem bastante tempo que eu não leio sobre, não vejo o filme, né? Mas, se eu não me engano, foram 760 bilhões que foram injetados na economia, né? Hoje, a gente falando disso em 2021, parece irrisório, porque a gente viu a injeção de trilhões e trilhões de dólares, né? Então, assim, acho que pensando no Bitcoin como essa alternativa, agora é um momento mais importante do que na sua própria criação, essa alternativa que o Bitcoin dá com as suas propostas de emissão e de circulação, né? Tá certo. Agora, vem cá, muitas coisas me intrigaram aí na sua fala. Eu gosto bastante desse assunto, né? Eu sou um grande curioso por esse assunto. Qual que é o processo, né? Quando, por exemplo, vamos supor, eu comprei, sei lá, você tem uma loja de carro, e na sua loja de carro vocês aceitam criptomoedas, eu tenho ali um Bitcoin, quero comprar ali um carro com aquilo ali. Comprei o carro usando ali, né, o Bitcoin. Qual que é o processo inteiro de proteção, de segurança, para que essa criptomoeda seja realmente alocada aí? E tem algum jeito de alguém quebrar isso daí, né? Um hacker, por exemplo, pode entrar, pegar tudo e ir embora, né? Você falou que são trilhões, eu imagino que trilhões algum hacker vai gostar aí, né? Enfim, como é que é o processo de segurança de uma criptomoeda? Cara, vamos lá, né? O Bitcoin, ele foi a primeira criptomoeda, né, que surgiu com essa tecnologia que a gente chama de blockchain, né? O que é isso? A blockchain é uma estrutura de registro descentralizado, onde as pessoas tentam validar aquilo ali, aquelas transações, e evita o gasto duplo, né? Assim, se eu tenho um Bitcoin na minha carteira, na minha posse,
e eu quiser mandar esse um Bitcoin pro Rafael e tentar mandar para outra pessoa esse mesmo Bitcoin, não vai ser possível, né? Ele é criado para ser dessa forma, para não ser possível esse gasto duplo, que também é o que dá lógica a um sistema monetário, né? Não tem como pegar uma nota de R$5 e comprar um pão numa padaria e um suco na outra com a mesma nota, porque você vai estar gastando aquele dinheiro de certa forma, né? E as transações de Bitcoin, elas são emitidas na rede, né, de forma 100% digital, como a gente já falou, e tem algumas pessoas, né, que se propõem a ser os validadores dessas transações. Então, cada pessoa que se propõe a ser isso, né, a ser esse validador, ele baixa um programa no seu computador e coloca o seu computador ali para tentar validar essas transações. E como que isso acontece, né? O Bitcoin tem um mecanismo que chama prova de trabalho. O que é a prova de trabalho? Você ali é o validador, você tem ali o seu bloco digital, né, entre aspas, é como se fosse uma estrutura de um bloco, você vai pegar as transações nesse software, o seu computador vai armazenando ali e vai tentando resolver uma equação criptográfica para chegar num valor ali e provar que você conseguiu realmente validar aquelas transações, comprovando aquilo, né? E esse mecanismo de resolver essas equações é o que a gente chama de mineração, né? Já a gente vai explicar o porquê que é mineração. Mas assim, aí beleza, você é o validador ali, que a gente chama de minerador, seu computador conseguiu chegar nessa equação, conseguiu resolver essa equação, vai ter um número ali, né? É uma equação criptográfica que é computacional, né? Nós seres humanos não somos capazes de resolver esse tipo de equação e é feita por tentativa e erro ali. Então seu computador vai fazer diversas tentativas em segundos ali até achar o resultado daquela equação e reportar para a rede. E nisso tem outra estrutura que, além desses validadores, que são as pessoas que conferem se os validadores estão realmente reportando um bloco válido, né? Um bloco de informações válido, que são os nós da rede, os nodes. Então, esse seu bloco que você conseguiu realizar de transações, né? Conseguiu validar esse bloco, ele vai ser emitido para todos os nós da rede, que são pessoas também, computadores, né, que estão ali validando isso. Em fração de segundo ali confirma, né, só um número, ele confirma se está certo. Se beleza, seu bloco é inserido na rede. E assim, por que isso é tão seguro, né? Vamos lá, vamos dividir aqui em algumas partes. Cada bloco, ele tem um código próprio dele que chama hash, né? É o hash do bloco, e o bloco é dividido da seguinte forma. Ele tem o seu hash próprio, todas as transações que foram incluídas ali, e o hash do bloco anterior. Então, eles são ligados um ao outro, né? Cada bloco é ligado ao anterior a ele e ao subsequente a ele, né? E assim vai formando uma cadeia, por isso que a gente chama de blockchain, né? Uma cadeia de blocos. E, cara, nisso tudo tem um elemento que a gente chama de consenso, né? Para você conseguir incluir um bloco na rede, é necessário que exista esse consenso de pessoas ali, de máquinas comprovando aquilo. E é tão seguro, né? E a gente fala que é inquebrável a rede do Bitcoin, porque para você conseguir burlar isso, você precisa de ter o seu consenso ali, né? Você precisa ter o consenso de toda a rede de que o que você está fazendo é ilegal ali, mas que você consiga convencer todo mundo de que aquilo é válido, que aquilo que é real. E isso assim, de forma computacional, obviamente, né? No boca a boca, não na conversa. Mas para isso você precisa de ter mais de 51% pelo menos de todo o poder computacional da rede do Bitcoin. Isso, quando o Bitcoin foi criado, assim, era possível validar essas transações usando um computador normal, de casa. E essas equações, elas são autoajustáveis, né? Elas se ajustam, a dificuldade da equação ela é artificialmente feita para ser difícil e a sua dificuldade é ajustável de acordo com quanto de gente tem competindo por aquilo, né? Competindo por conseguir resolver aquela equação antes do outro e receber ali os novos bitcoins que são criados para remunerar essas pessoas que exercitam essa tarefa, né? Esse papel de validar as transações. Os bitcoins novos são criados para remunerar essas pessoas. Então, por isso que a gente chama de mineração, né? O cara que está ali validando cria novos bitcoins para ser remunerado. E, bom, isso é tão difícil porque no começo era muito fácil, né? A equação tinha pouca gente fazendo isso, então a equação era muito fácil e foi ficando cada vez mais difícil. Chegou no ponto que computadores, CPUs, né, não conseguiam mais validar aquelas transações porque a dificuldade da equação estava cada vez maior. E aí foi passando para GPU, né, que são as placas de vídeo que mineravam ali, que tentavam validar de uma eficiência maior em hashes por segundo, né, em tentativas por segundo de resolver essa equação. E aí continuou, né, o tempo, cada vez mais pessoas colocando mais poder computacional, tentando competir mais, cada vez mais.
e a equação se ajustando, né? Essa equação é ajustada a cada 2016 blocos, né? Cada bloco ali dura mais ou menos 10 minutos para ser resolvido. Claro que isso é variável, mas o tempo médio de blocos é em torno de 10 minutos. E chegou num ponto que essa atividade se tornou tão específica, a equação ficou tão difícil que precisou ser criada uma máquina, né? Foram criando máquinas com uma série de placas de vídeo ali e que servem unicamente para minerar, para tentar validar essas transações. A gente chama ela de ASICs, né? Uma sigla em inglês. E essas máquinas elas produzem um poder computacional tremendo ali. E, bom, falando de grandes mineradores, né, pessoas que mineram, tentam validar isso aí com seriedade, tentando ser competitivos, os caras têm milhares de máquinas, né? Sei lá, mês passado a gente viu o quinto maior pool, né, de mineração migrando da China para outro país. Eles estavam migrando 2.400 máquinas dessa. Então, assim, se tornou uma atividade tão específica nesse ponto, sabe? Que hoje não é possível mais você minerar Bitcoin em casa. E também não é possível, portanto, né, você conseguir burlar isso, conseguir burlar uma rede tão segura e com tanto poder computacional ali, porque você precisa de um poder computacional assim, de muitos computadores do mundo inteiro, né? Então você está competindo ali com um poder computacional de uma máquina específica para aquilo e hoje, com a tecnologia atual, é praticamente impossível você conseguir burlar o Bitcoin. Uau, uau. Eu fiquei aqui com várias dúvidas aqui, curiosidades, eu adorei a explicação, mas vamos tentar aqui resumir para a galera. Vamos lá, ó. Você então tem lá um computador. Você pode ter algum amigo ou amiga aí que faz mineração de criptomoeda, certo? Então o que ele tem? Tem uma placa de vídeo que vai tentar ficar mudando, né? Tentando resolver a equação. Você me corrija se eu estiver errado, Luiz. Mas ele vai tentar ficar corrigindo uma equação que ela é muito difícil, que muita gente fica tentando corrigir ali, e conforme ela vai corrigindo partes daí, ela vai validando partes daí, ela vai ganhando uma certa recompensa ali na criptomoeda que ela está minerando, é isso? Não, assim, a cada 10 minutos, é validado um bloco. O que é a validação de bloco? É o cara conseguir resolver aquela equação e receber os bitcoins, que são a recompensa ali de você conseguir resolver aquela equação daquele bloco e conseguir inserir isso na rede e validar todas as transações que estão ali pendentes, né? Que as transações ficam pendentes, você coloca elas no seu bloco, né? Cada minerador coloca elas no seu bloco, e hoje já não é mais possível fazer isso com uma placa de vídeo em casa, precisa de uma máquina específica para isso, que cá entre nós é bem cara, né? A top de linha do mercado aí custa, acho que cerca de $12 mil uma máquina, né? E como eu falei aqui, tem empresas que têm a maior do mundo lá de mineração, tem algo próximo de 50 mil máquinas. Então, assim, você tentar minerar Bitcoin com seu computador, você vai conseguir a estimativa que se tem. Eu não vou lembrar do número de cabeça, mas eu lembro do range ali. É entre uma vez a cada 1,5 bilhão ou 2 bilhões de anos. Então, assim, não é... Acho que a gente não tem esse tempo todo aí para esperar. Então, assim, a forma melhor de você investir em cripto, comprar cripto, é você comprar diretamente mesmo em uma corretora. Mas, assim, isso explicando como que é o mecanismo por trás do Bitcoin, né? Assim, o que torna ele tão seguro é justamente esse ecossistema de validadores que se tornou tão competitivo, que hoje tem um poder computacional tão grande ali envolvido, que para você burlar e conseguir o consenso, né, de mais de 51% da rede concordando com você, você precisa de um poder computacional, assim, e de uma fonte de energia que hoje é inexistente, né? Assim, não tem como você fazer isso no mundo. É claro que pode existir aí um vírus ou alguma coisa que alguém consiga criar um dia, ou a computação quântica um dia consiga, de certa forma, trazer essa possibilidade à tona, mas é claro que o Bitcoin também vai se ajustar a essas possibilidades, né? Tanto que a rede está aí há 11 anos, quase 12 anos, rodando ininterrupta e sem falhas, né? Exatamente. Bom, agora eu queria te perguntar, Luiz, sobre o preço do Bitcoin, né? Esse Bitcoin que nessa semana, né, a gente está agora gravando isso aqui na sexta, deve estar indo isso aqui ao ar possivelmente no sábado, enfim, não sei direito ainda a produção que vai decidir isso, mas o Bitcoin nesse momento ele está operando perto dos 170 mil reais. Ele teve uma queda muito forte, né, esse ano, chegou ali aos 320 mil reais, né, e agora depois despencou. Você acha que, né, para o futuro, aí, médio, longo prazo, qual que deve ser o preço aí do Bitcoin, né? Qual que deve ser a visão de uma pessoa a investir em Bitcoin? Ele vai voltar ainda aos 300 mil ou vai ficar aí nesse patamar dos 169 mil reais mesmo? A pessoa deveria olhar alguns outros criptoativos aí para tentar pegar algum boom aí do mercado?
Cara, é muito difícil a gente cravar um preço, mas a gente pode falar da lógica do Bitcoin, que é assim, se você for pensar na lógica e no conceito de oferta e demanda, o Bitcoin ele é programado para crescer no longo prazo. A sua emissão é decrescente ao longo do tempo, então a oferta vai decaindo de 4 em 4 anos, e a tendência é que com o passar do tempo, mais pessoas enxerguem esse valor do Bitcoin, mais nações também enxerguem o valor do Bitcoin, né? Mais pessoas e nações que não têm uma situação financeira tão bacana enxerguem esse valor do Bitcoin, de ser acessível para todos, de não precisar de você ter acesso ao banco ali para poder conseguir movimentar seu dinheiro, e a demanda tende a crescer ao longo do tempo, né? Uma demanda crescente com uma oferta que cai, por definição cai a cada 4 anos, a tendência é que no longo prazo ele se torne valioso, né? Daqui em 2024 vai cair para 3 e pouquinho ali bitcoins a cada 10 minutos. E daqui 7 anos vai cair para metade disso sucessivamente. A estimativa é que a gente atinja os 21 milhões de bitcoins, que é o máximo que vai ter na história. Não vai ter nada, não vai ter 21 milhões e 1 bitcoin, não vai ter 21 milhões e 0001 bitcoin. Vai ter 21 milhões de bitcoins em toda a história. Esse número vai ser atingido em 2140, pelas estimativas. E quando isso acontecer, esses validadores vão ser remunerados apenas pela taxa das transações ali que vão ser pagas. Então, assim, a ideia é que quando a gente chegar lá em 2140, isso valha muito mais, né? E por que o Bitcoin também é um investimento acessível, né? Você falou que, o Bitcoin hoje está numa queda e está valendo 180, 170, 160 mil reais, enfim, tanto faz o preço. Mas, cara, o Bitcoin é divisível, né? Se eu não me engano, até a 9ª casa decimal. Então, assim, você consegue comprar Bitcoin em corretoras, né? No mercado Bitcoin, por exemplo, você consegue comprar com 50 reais, você consegue comprar Bitcoin, sabe? Então, assim, você consegue comprar uma microfração lá do Bitcoin e está exposto a isso, né? Assim, e quando a gente fala de comprar pensando em ganho de capital, é muito necessário primeiro você entender o porquê que você está comprando, o que é o valor daquilo, né? Por que aquilo existe, por que aquilo pode ser valioso para alguma finalidade, e depois entender o mecanismo de emissão dele, né? Como ele circula e por que ele pode se tornar mais valioso a partir disso, que é justamente o que eu falei aqui, né? Ele ter uma curva de oferta decrescente, né? Então ele tende a ser emitido cada vez menos e tem uma demanda cada vez maior, né? Assim, no que eu falo de demanda maior, esse ano a gente viu vários exemplos disso, né? Assim, a gente tem El Salvador, um país ali aceitando Bitcoin, decretando o Bitcoin como uma moeda de curso legal junto ao dólar no país, né? E junto a ele, Paraguai também com intenções de fazer isso, Argentina tentando passar uma lei para os trabalhadores poderem optar por receber Bitcoin como a forma de receber seu salário ali em Bitcoins, né? Panamá também com esforços para isso. E a tendência El Salvador vai ser o laboratório aí do Bitcoin como uma moeda de curso legal, né? Uma moeda para o dia a dia das pessoas. E a tendência é que, se isso der certo, torne-se cada vez mais normal países com situações similares à de El Salvador, né? Com a população desbancarizada muito alta, um percentual da população muito desbancarizada, tendam a recorrer ao Bitcoin, né? Não foi só essa a questão de El Salvador, mas foi um dos motivos ali de terem tomado essa decisão. Tá certo, Luiz. Bom, obrigado pela sua explicação aí sobre o Bitcoin. Agora eu queria trazer aqui o giro, né, da cotação do Bitcoin na semana, antes da gente ir para o nosso próximo quadro, né, o Bitcoin subindo 0,52% nesse momento, R$ 169.987. Aí o Bitcoin também que, né, ele varia por conta do preço do dólar, né, o dólar influencia, já que todos os ativos são regulados pelo dólar. Se o dólar está caindo aqui, significa que ele vai ter um certo baque no preço aqui no Bitcoin. E então, Luiz, eu queria agora falar sobre as polêmicas da semana, né? Agora, para quem aí realmente é fã aí dos criptoativos, né, já conhece aí as criptomoedas, chegou sua hora, pessoal aí. Eu queria primeiro começar com um assunto da semana que foi a X Infinity, né? A criptomoeda aí
focada, né, num jogo digital, enfim, num jogo virtual ali, e ela disparou, né? No ano ela dispara mais de 5.000%, ela chegou a subir aí mais de 70% em 3 dias, depois acabou caindo ali, voltou ao patamar dos $14, depois voltou aos $24 ali na casa, ali, quase $30 ali valendo a Axie Infinity. Você acha que ela vai continuar disparando aí? É uma boa para o investidor focado em criptomoeda aí, entrar nessa criptomoeda? Cara, a Axie o AXS, né, que é o token, é um fenômeno novo em cripto, né? Muito legal a gente ver a Ethereum, né, que é a plataforma ali que dá esse serviço de blockchain para a Axie funcionar, atingindo esse patamar, né? A Axie é um jogo em cripto que você consegue jogar ali, ganhar as recompensas dentro do jogo, cumprir as missões e ganhar o AXS como recompensa, enfim, um outro moedinha lá do jogo, que você consegue converter em dinheiro, né? Então, assim, muita gente está buscando esse jogo justamente por isso, né? Você consegue jogar ali, cumprir as missões, se divertir e ganhar por isso. E, bom, a Axie teve um boom muito grande de novos usuários, né? Muitas pessoas descobrindo isso, uma força muito grande vinda do Sudeste Asiático e também reverberando aqui no Brasil, né? Muita gente jogando e ganhando dinheiro com isso aqui. Veio uma alta muito forte, né? Como você disse, e depois, assim, teve uma sobrecarga no servidor do jogo. Tava difícil das pessoas conseguirem completar as missões por questão de latência mesmo do servidor. O token caiu por desinteresse das pessoas, veio uma atualização, melhorou, o jogo tá rodando liso e o token voltou a subir, né? Então, assim, é um fenômeno novo que vale a pena acompanhar de perto e, assim, tá exposto e buscar conhecer mais, né? Entender como é que é o joguinho, quem sabe até se aventurar ali para jogar um pouco, ou só especular mesmo segurando o token que tende a crescer muito e ficar por dentro desse mercado de jogos em cripto que, cara, eu acho que a Axie aí é a primeira semente plantada ali que tem muito a crescer nessa floresta ainda. Tá certo, tá certo. Então aí, ó, galera que gosta de criptomoeda, essa daí é uma boa pra gente ficar no radar aí, não necessariamente para investir, né? Se você não quiser investir, não invista, mas para ficar de olho aí, vai que tem uma movimentação muito grande, para cima, para baixo, parece que vai fazer aí, né, o cenário de cripto ter bastante holofote. Agora, eu queria falar sobre o evento, né, rolou um evento essa semana do CEO da Tesla, né, o Elon Musk, juntamente com o CEO do Twitter, em que o Elon Musk falou que ainda tem Bitcoin na sua carteira, né, que ainda tem criptomoedas e que a Tesla tende a voltar aí a aceitar criptomoedas aí para comprarem seus carros, né, para pagarem seus carros, né, os clientes poderem usarem aí na Tesla. E aí com isso o Bitcoin voltou ali a subir, né? O rumor Elon Musk voltou a subir. O quanto que você acha que o Elon Musk influencia no preço da criptomoeda? E o investidor de criptomoeda tem que ficar pesando toda hora, vai ter que pesar para sempre o Elon Musk falar ou não alguma besteira, por exemplo, no Twitter, né? Ficar mudando ali, né, toda hora o preço do criptativo? Cara, esse evento foi bem interessante, né? O The B Word, em uma tradução em português seria a palavra com B, né? Que teve, dentre vários painéis, esse aí com o Jack Dorsey, né, o CEO do Twitter, o Elon Musk, né, figura conhecidíssima aí pela SpaceX, pela Tesla e pelo mercado de cripto agora, né, e onde tiveram vários quotes interessantes do Elon, né, dentre eles um que você citou, que ele na pessoa física, a Tesla e a SpaceX tem Bitcoin e que ele não quer vender e nenhuma das suas empresas está pensando em vender nenhum Bitcoin. Ele fez uma venda ali no começo do ano, depois daquela grande aquisição, né, da Tesla. Ele disse que mais para testar a liquidez do mercado mesmo, mas essa foi uma das aspas mais interessantes dele, né, de falar que não quer vender nem a Tesla, nem a SpaceX, e revelando que os três, né, ele, pessoa física, as suas duas empresas, têm também Bitcoin em posse, né. Ele já tinha falado anteriormente que a Tesla poderia voltar a aceitar Bitcoin como forma de pagamento pelos carros a partir do momento que 50% dos mineradores, né, que a gente estava falando lá no começo de validar as transações, eles obtivessem energia de fontes renováveis, né, fontes limpas, porque assim, a mineração nada mais é do que uma equação do quanto você consegue ganhar ali de Bitcoin versus o quanto você gasta de energia, né, porque é uma atividade que despende muita energia e os mineradores buscam energia barata e a China era o principal alvo disso, por ser ali uma energia predominantemente advinda de termoelétricas. O custo de instalação é baixo também, né? Que você pensa em instalar milhares de máquinas num galpão, vai gerar um calor tremendo, vai precisar de refrigeração também. Então você gasta bastante energia, gasta instalação, isso era barato. Na China os caras ficavam lá
minerando e grande parte da mineração utilizava de fontes não renováveis. O Elon Musk falou que isso polui o ambiente, isso não vai em linha com os ideais da Tesla, e ele não ia mais aceitar Bitcoin como pagamento. Foi isso que fez ele mudar de ideia sobre a Tesla aceitando Bitcoins como pagamento, e agora ele falou de novo que assim, ele está vendo o esforço dos mineradores em buscarem algo mais limpo, né, uma energia mais limpa, e que a Tesla e a SpaceX estão aí para ajudar qualquer esforço nesse movimento. Assim, ele se mostrou bem pró-cripto, pró-Bitcoin especificamente, nesse painel. Foi assim, para mim pelo menos, que eu acompanho de perto aí tudo que o Elon Musk fala, para mim foi surpreendente, achei que ele teria uma outra postura, mas ele foi bem pró-cripto e bem assim, pró-Bitcoin de uma forma que soou positiva, né? Mas assim, a sua pergunta é perfeita, assim, a gente tem que ficar preocupado com o que o Elon Musk fala para sempre. O Bitcoin é ali um subproduto de Elon Musk? Cara, não. O Elon Musk ele acabou sendo um representante aí dessa alta do Bitcoin por ter sido um efeito de movimento a mais, mas o Elon Musk e a Tesla não são nem a empresa, nem a pessoa que tem mais Bitcoins em posse. A MicroStrategy, por exemplo, lá nos Estados Unidos, tem muito mais Bitcoin do que o próprio Elon Musk, né? Então, a questão o Bitcoin ainda é um mercado muito novo, né? O mercado de criptos é muito novo, e o Bitcoin, que é seu representante mais antigo, ainda é muito novo também. É um mercado que assim, tem 11 para 12 anos de existência. Então, e também por ser um mercado novo, polêmico, diferente de tudo que já tinha sido visto antes, ele precisa de endosso, né? Em certa medida ele precisa de endosso, e ter grandes pessoas endossando esse mercado é um drive de crescimento também, porque muita gente se interessa por Bitcoin, se interessa por cripto e fica com medo. Fala, pô, isso é muito novo para mim, não quero saber, não tem ninguém grande mexendo com isso. Agora a gente vê cada vez mais gente grande mexendo, tanto que as falas do Elon Musk nesse painel não movimentaram tanto o preço. A tendência é que isso seja cada vez menor e que a capitalização do Bitcoin, né, o quanto de dinheiro tem ali dentro do Bitcoin, ajude também nessa diminuição da volatilidade e na dependência de uma opinião do Elon Musk, de como que ele acordou, se acordou de bom humor, se acordou amando o Bitcoin ou detestando no dia. Então, eu acho que assim, isso é uma coisa momentânea, que o próprio ecossistema de cripto, né, as próprias pessoas que são envolvidas com cripto detestam. Eu não gosto também de ter o Elon Musk como um representante, e nem tem de nenhum representante, né? Bitcoin é uma tecnologia, uma moeda por si só, com seus valores, com suas características, e é isso que define o que é o Bitcoin, não o que o Elon Musk ou qualquer outra pessoa acha disso. Mas eu acho que é uma tendência, assim, isso diminuir gradualmente, porque atualmente a influência já está diminuindo, né? Tá certo. E bom, vamos agora para nossa última polêmica aí da semana dos criptoativos, né? Sobre a JP Morgan, que começou a aceitar aí aceitar aí os pedidos dos investidores para um investimento em criptomoedas, né? Eles aceitaram as ordens dos clientes para investir em fundos de cripto, e isso é um pouco polêmico, né, Luiz? Porque o CEO da JP Morgan, o Jamie Dimon, tinha dito em 2017 que se algum funcionário dele, né, tivesse cripto numa carteira de investimentos, ele faria questão de demiti-lo pessoalmente. O que você acha que fez ele mudar a cabeça aí? Você acha que agora é um movimento interessante? O Bitcoin pode ser usado, por exemplo, como ouro, né, igual o Goldman Sachs citou, né, hoje, inclusive, né, nessa semana, se é uma boa proteção aí para os investidores? Cara, hoje a gente estava falando sobre isso de manhã no Morning Call do Mercado Bitcoin. Um amigo meu falou o Álvaro, amigo meu, falou uma frase muito interessante, né? Que é uma frase bem popular aqui no Brasil, que é: camarão que dorme, a onda leva, né? A gente viu um movimento muito forte dos grandes bancos aderindo à cripto, né? O próprio Morgan Stanley com uma mesa de trading de cripto, procurando também até soluções de hedge, né? De proteção de patrimônio para seus clientes que são detentores de cripto. E eu acho que o JP Morgan chegou no momento, né, de rever seus conceitos e parar de só odiar o Bitcoin, porque o Bitcoin surgiu assim, o primeiro racional, o primeiro debate que teve sobre Bitcoin foi assim, como um ataque aos grandes bancos, né? Naquela época, 2017, quando o Bitcoin ainda era visto dessa forma, os bancos não poupavam palavras para atacar o Bitcoin. Falar que era uma coisa nova, que não fazia sentido aquilo, que, enfim, que quem mexesse com isso ia perder dinheiro. O próprio Jamie Dimon foi um dos encabeçadores desse racional. E cada vez mais grandes investidores começaram a ter interesse
por criptoativos e pelo Bitcoin principalmente, justamente por essas características. O Bitcoin é visto por muitos como reserva de valor, né? Assim, muitos que eu digo, não só nós aqui, pessoas físicas do Brasil, mas assim, grandes investidores com bilhões sobre gestão, né? Dentre eles podemos citar Ray Dalio, né? Um dos caras mais relevantes aí dentro do mercado de fundos lá nos Estados Unidos, vê o Bitcoin como uma reserva de valor por ser justamente essa alternativa ao mercado comum, às moedas fiduciárias, pela sua lógica de emissão ali, por se assemelhar a entre várias aspas, um ouro digital. E além dele, Paul Tudor Jones, né, cara da Tudor Investments, que fala que assim, ele tem Bitcoin nos seus portfólios e acredito que o Bitcoin assim, é uma das soluções das proteções contra a inflação e contra essas políticas de quantitative easing que a gente estava vendo no mundo inteiro, né? E acho que assim, o que está acontecendo do lado do JP Morgan, isso é um pouco de opinião pessoal, mas de análise pessoal também, né? Que assim, os clientes do JP Morgan, que é um dos maiores, se não o maior banco dos Estados Unidos, estão demandando isso, né? Estão demandando por ter criptoativos. E o JP Morgan publicamente ataca o Bitcoin, mas assim, ver o que eles falam, né? Ver o que eles fazem, não o que eles falam, porque no começo, recentemente, o JP Morgan já começou a fornecer opções de fundos de cripto, né, especificamente Bitcoin, para os seus clientes, para os seus melhores clientes, ali, como se fossem os clientes qualificados, né, que têm maior capital, e recomendando para eles ter pelo menos 1% do seu portfólio ali, que de muitos deles devem ser de bilhões de dólares, ter 1% ali em Bitcoin por ser visto como uma forma de proteção contra a inflação, né? Então, assim, é contraditório ver o ataque e, ao mesmo tempo, a recomendação para grandes investidores. E agora também já tem essa nova medida aí que está podendo, essa recomendação interna do JP Morgan, que os gestores possam aceitar ordens de compra de fundos que investam em cripto ou em coisas ligadas a cripto, ao ecossistema de cripto, né? Uhum. Que tem algumas opções disso lá nos Estados Unidos e em outras bolsas do mundo. Então, assim, é bem legal ver essa mudança, principalmente para quem é de dentro de cripto. É interessante ver essa dinâmica aí dos grandes bancos, que o JP Morgan tá sendo aí o último da fila, né? Porque Morgan Stanley, Goldman Sachs, o grupo Citi também, todos já estão falando bem de cripto, já estão entendendo como que Bitcoin pode ser também uma opção de produto para eles ali, né? Embora, assim, eu acredite que a melhor forma de você comprar Bitcoin seja em uma corretora, e você fazendo isso e tendo ali a posse do seu Bitcoin na sua mão, da sua fração de Bitcoin na sua mão, é interessante ver que alguns bancos também já estão se movimentando para dar essa possibilidade para os seus clientes, né? Exatamente. Bom, Luiz, eu queria agradecer, viu, sua participação aqui no Crypto News. É uma honra recebê-lo aqui, viu? Manda um abração lá pro pessoal também lá do Mercado Bitcoin. Quando quiser aparecer, fique à vontade, tá certo? Perfeito, o convite está feito e já está aceito, então. Sempre que quiser, minha presença aqui, é só chamar que eu tô vindo. Adoro falar com vocês aqui. Tá certo, Luiz. Então, muito obrigado. E a gente vai finalizando por aqui o Crypto News, né, o programa aqui da BMC, que vai trazer tudo sobre o mundo dos criptoativos. Meu nome é Rafael Lara e na semana que vem estarei juntamente de vocês aqui de novo. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.